Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um programa Pastor Daniel Entrevista, da Igreja Batista Vida Abundante, TV Vida Abundante. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui o pastor missionário Celso Fonseca. E nós estamos assim radiantes, porque ele esteve conosco há poucos dias, e a igreja realmente foi impactada, a igreja comprou aquela ideia ainda muito mais de fazer missões, e através desse programa trazer conceitos, ideias, valores de se fazer missões intercontinentais, principalmente. Então, pastor Celso conosco. Pastor, tudo bem? Tudo na graça? Tudo bem, pastor Daniel. É um prazer recebê-lo aqui, não é? Amém. Vamos conversar sobre o chamado, né, que Cristo faz à sua igreja, e eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas e abençoadas, não é? Dê uma saudação para o pessoal aí, pastor. Amém. Eu saúdo o pastor Daniel e todos os ouvintes do programa, pastor Daniel Entrevista. Parabenizo pela iniciativa, né, do programa, porque isso tem tudo a ver com o Evangelho, ou seja, usar todos os meios de comunicação possíveis para comunicar a mensagem que nós temos, a mensagem que nos foi entregue. Então eu parabenizo e agradeço ao convite. Também estou contente de ter conhecido esta igreja, de ter conhecido vocês mais de perto, e para nós é uma alegria estar aqui e poder compartilhar com vocês. Obrigado. Então tá bom, pastor. Mas antes de falar do seu projeto lá na África, no Senegal, especificamente também com o povo Fulani, eu queria saber do pastor como que tudo começou. Porque é um mistério, não é? Essa coisa de fazer missões, de chegar no coração. O senhor já era pastor ou foi antes de ser pastor? Como é que aconteceu? Como foi o início de tudo, o fazer missões na sua vida? Bom, eu me converti, conheci Jesus no Ministério do Esquadrão da Vida de Bauru, em final de 86, começo de 87. Eu era muito jovem na época, fui uma exceção ali no Esquadrão da Vida em termos de idade, porque eu tinha apenas 15 anos quando eu fui para lá. Então, com 15 anos eu já tinha uma experiência de vida nas drogas de 4 anos, bem uns 3, 4 anos, desde os 12 anos que me envolvi com as drogas aqui na cidade de Bauru, e o Esquadrão da Vida me ajudou na libertação, apresentando a Jesus naquela ocasião, né? Pude conhecer Jesus ali através da palavra, da ministração, dos irmãos ali que compartilhavam o Evangelho conosco. Então, logo que eu me converti, pouco tempo de conversão, eu já tinha lido a Bíblia toda, né? Naquela ocasião a gente tinha um tempo de leitura da Bíblia muito bom, e através de uma mensagem de um missionário que nos visitou, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração que eu devia entregar minha vida para o ministério, e especificamente o ministério de missões. Então, antes de ser pastor, eu sou missionário, né? Glória a Deus. Falando em termos ministeriais, né? E então, já desde aquela ocasião, o que eu comecei a fazer é o que todo crente pode fazer. Comecei a orar pelos povos não alcançados, pelos países, e comecei a evangelizar, a evangelização. Então, isso são duas coisas que qualquer um que conhece a Jesus pode fazer. Então, a gente já fazia nessa época, ou seja, evangelizando onde haviam pessoas, e orando, se interessando pelas notícias, pelos acontecimentos, não só no Brasil como no mundo, né? E tendo a compaixão, né? Seguindo o exemplo de Jesus, tendo compaixão pelos povos, pelas pessoas. Então é assim que começou essa chama missionária no meu coração. Então é importante a gente ressaltar que sem compaixão ninguém consegue fazer missões.
Acredito que até alguém possa fazer algo sem compaixão, não é? Mas é a compaixão que vai ser o diferencial de que esse algo que nós vamos fazer é algo motivado por Deus e que tem a motivação correta, que é a compaixão. Porque, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, é interessante notar isso, que muitos pregavam o evangelho, mas por outros motivos, né? Não por causa de Jesus mesmo e por causa dessa compaixão. Mas eu acredito que para fazermos missões verdadeiramente que agrada a Deus, a gente precisa de compaixão. Porque Jesus tinha um coração de íntima compaixão, né, pastor? Então, quando ele veio aos povos, a compaixão levava, né, a fazer aquilo que o apóstolo Paulo dizia: o amor de Deus nos constrange, não é? Aí depois, então, desse período de esquadrão, de evangelização, onde Deus tocou, o senhor se preparou para ser pastor? Sim, bom, na verdade, eu segui o chamado missionário. Então, missionário. Então, eu tenho uma história interessante nessa época, porque eu dizia para os meus amigos, para meus colegas, eu tinha isso no meu coração, que eu nem me casaria, eu ficaria solteiro para me dedicar somente na obra de Deus. Mas o Espírito Santo também, né, falou comigo a respeito disso e eu decidi então, né, que eu deveria casar. E aí então a Andréia, que entrou na minha vida, né, foi minha única, posso dizer assim, minha única namorada depois da minha conversão a Jesus, porque ela também tinha um chamado missionário. Então a gente acertou isso antes de qualquer outra coisa, né? Então, tem um chamado missionário? Tem. Então, vamos nos casar. E aí, casando, a gente teve um período de adaptação e tudo. E, que não durou 2 anos, a gente resolveu deixar a vida secular e nos dedicarmos totalmente ao ministério, ou seja, uma preparação. E, na ocasião, nós tínhamos 2 caminhos a seguir. Um era o seminário teológico, e outro era uma agência missionária mais voltada para os jovens, muito conhecida, que é a Jocum, né? Então, nós oramos a Deus para que Ele nos mostrasse qual seria o caminho, né? E junto com a nossa liderança e tudo, né, o caminho que Deus abriu foi o da Jocum. Então, nós fomos e trabalhamos com a Jocum, fizemos o treinamento deles, e fomos enviados como missionário, então, rapidamente, né, foi algo muito rápido, no ano de 93, para Cabo Verde, que é um país africano, próximo à costa ocidental, porque são ilhas, né, são as 10 ilhas de Cabo Verde, que foi um país colonizado por Portugal, então, língua português e o crioulo do português. Então, foi a nossa primeira experiência transcultural de evangelização, né? E daí, quando a gente foi também uma experiência um pouco rápida, né? Porque 2 anos nós ficamos ali e retornamos. E no nosso retorno, a gente foi ordenado já ao ministério pastoral. E nesse período a nossa formação teológica, né, foi em parte autodidata, né? A gente sempre estudando a palavra e tudo, com os nossos mestres e líderes, né? E depois a gente fez alguns cursos, né? Tanto eu como o André, fizemos alguns cursos, né? E que culminou, de todos os cursos teológicos, culminou na convalidação em teologia pela Faculdade Unida de Vitória. Então, a gente seguiu esse caminho mesclado entre ministério e formação teológica também. Sim. Você estava falando uma coisa que eu achei importante. Quando você foi chamado, primeira coisa, não vou casar. Porque era o pensamento na época, não é? Em linhas gerais, o missionário devia ser o eunuco, não é? Então ele abandonava tudo, ele não tinha família, ele ia ser exclusivo de Deus. Mas a gente percebeu que foi mudando essa ideia através dos tempos.
E Deus também foi mudando o agir para com os missionários por causa desta ideia renovadora. Não foi, pastor, assim? Eu acredito que, de fato... Ou estou enganado? Porque não, eu estou buscando em ti, não é? Sim. Eu acredito que missões, servir a Deus, no ministério em geral, né, mas talvez em missões isso ainda é mais evidente, mais marcante, é a consagração, é o que Jesus falou com os discípulos, que eles seriam mártires, né, é o martúrio, que é a morte, né, é você se entregar a sua vida, entregar você mesmo no altar de Deus. Então, muitas vezes isso implica num caminho celibatário, onde você se dedica totalmente. Embora a gente, ampliando nosso entendimento, como o senhor falou, o que o Espírito Santo falou comigo claramente foi que eu serviria melhor sendo casado. Então, de alguma forma há também uma dinâmica, há uma sinergia aí que se cria, né? Então hoje eu não sou sozinho, nós somos 4, né? Eu tenho a Andréia, minha esposa, que também é missionária, ela se formou também em enfermagem e ela serve também as pessoas através desse trabalho, dessa profissão que ela tem. E meus 2 filhos, né, que estão também agora estudando, né, na universidade. Um deles está fazendo teologia e se preparando. E também, agora somos 4, não, já somos 5, porque eu já tenho uma nora também, que está também se preparando e que tem, todos eles têm também um coração missionário, um coração de dedicação. Então, por isso, nós servimos a Deus. Eu acredito que cada um tem um chamado. Se um tem um chamado de eunuco, né, de seguir sozinho, é uma bênção. Se outros constituem família, é bênção também. E Deus usa todas essas situações na vida dos seus servos para que o evangelho do reino continue sendo pregado. É isso mesmo. Deus é fantástico, né, nessas coisas, né? Hoje o senhor está na África, não é? No Senegal, trabalhando com o povo fulani. Há quanto tempo já está lá, pastor? Bom, nós estamos agora completando quase já 8 anos no Senegal, trabalhando com o povo fulani do Senegal. E como que começou esse trabalho lá? Qual foi a receptividade? Como é que foi? Porque eu me lembro que eu estava lá na ABN, quando o senhor foi lá ministrar, e o senhor disse como que foi a ida para lá, não é? De que alguém chegou para ti e disse assim, você vai ver o mundo de cabeça para baixo. E realmente, quando chegou lá, você disse que viu o mundo de cabeça para baixo. Qual foi o impacto na sua vida de chegar num lugar tão diferente quanto aquele que você estava vivendo aqui? Quem disse isso para nós, né, foi na nossa especialização em missiologia, no CETRAMI, a JAMI. Nós fizemos o treinamento lá em 2008. Né, foi uma transição após 13 anos de ministério pastoral no Brasil, continuando a história, depois que a gente retornou de Cabo Verde, ficamos 13 anos, e aí nessa transição a gente fez o curso da CETRAMI, que é especialização em missões, e o professor Stephenson de Araújo, ele ministrou para nós aulas sobre antropologia missionária e fenomenologia da religião. E foi ele que, lá na base da JAMI, tem um mapa grande, né, assim, numa madeira, e a primeira coisa que ele fez quando ele chegou para dar aula foi pedir para 2 irmãos virar o mapa de ponta cabeça. Então ele deixou a mensagem bem gravada mesmo. Ele falou, olha, assim é o mundo de vocês quando vocês chegarem lá numa nova cultura. Então, minha esposa sempre lembra disso, né? Porque muita coisa que você aprende
aqui como correto, de acordo com a educação, a cosmovisão que você é criado, né? E são coisas que estão enraizadas em você. Quando você vai para uma missão transcultural, você está com um outro povo que tem outra maneira de ver o mundo. Então, esses referenciais que você tem daquilo que é correto, daquilo que é ético, daquilo que é educado, daquilo que é errado, eles são totalmente... entra em terremoto, né? Você tem que repensar tudo isso para você poder respeitar o outro povo, respeitar a cultura deles, né? Antes de mais nada, e aprender. Porque o missionário, ele, num primeiro momento, ele é um aprendiz. Ele é alguém que está aprendendo a outra cultura, aprendendo a língua, aprendendo a maneira de ver o mundo, e se perguntando todo o tempo como Jesus viveria, como Jesus se apresentaria dentro dessa cultura. Então é você pegar, né, o Jesus das Escrituras, aquele que viveu lá na Palestina, lá em Israel, e naquele tempo, e trazer ele para a vida de hoje, encarnar a vida de Jesus, né? E aí volto a falar da palavra testemunha, que é martírio, que é o martúrio, que é alguém que encarna na sua própria vida, para poder dar testemunho desse Jesus. E aí você ser testemunha de Jesus. Então, o povo Fulani, no Senegal, é um povo de uma tradição milenar, um povo muito antigo, um povo que tem uma cultura muito forte, muito profunda, né? A língua pular, uma língua escrita já há séculos, né? Ela foi escrita, então não é algo superficial, realmente é um povo que está muito enraizado e que, com toda a história da colonização da África, podemos dizer com certeza, eles não perderam essa cultura. Eles mantêm a cultura, eles mantêm a língua, e tanto é que estão espalhados em mais de 11 países da África. Então, o contato com esse povo foi realmente algo que até hoje nos impacta. A gente aprendeu a respeitar, aprendeu a amar as pessoas, a admirar aquilo que na cultura deles é louvável, é admirável, é aquilo que Deus, pela sua graça comum, deixou impressa na cultura desse povo. E para nós é um prazer, tem sido, né, uma alegria compartilhar o Evangelho com eles dentro desse contexto. Então não é chegar, sair daqui, chegou lá de noite, levanta de manhã e vai pregar. Não é? Tem que ter todo esse aparato, toda essa aclimatização no ambiente, perceber pessoas, perceber o lugar, para depois receber de Deus ainda como é que você vai. A gente pode pegar o exemplo de Jesus. Jesus só foi pregar com 30 anos, né, como era também considerada a maioridade, mas esses 30 anos, Jesus, a palavra diz que ele aprendeu, né, ele aprendeu a obedecer, aprendeu a ser servo, ele se tornou, né, ele aprendeu o sofrimento. Então, esses 30 anos de Jesus foi uma preparação para que ele pudesse pregar o Evangelho, para que ele pudesse ensinar, né? Da mesma forma, o missionário segue esse exemplo de Jesus. Nós não chegamos com o Evangelho pronto dentro daquela cultura. Nós conhecemos os princípios do Evangelho. Nós temos que aprender a separar aquilo que na nossa cultura, nas nossas igrejas, é Evangelho e aquilo que é cultural. Então, aquilo que é cultural, nós não levamos. Não faz parte da nossa bagagem. A nossa bagagem é o Evangelho apenas. A nossa cultura, a gente mantém ela dentro de nós. E aí a gente passa a ser o missionário, ele passa a ser alguém, digamos assim, policultural, não é mais de uma só cultura.
né? E você consegue entender e transitar dentro dessas culturas diferentes, mas sempre com o mesmo evangelho que não muda, né? Os princípios do evangelho que são imutáveis. Esses não podem ser mexidos, né, De pastor? jeito nenhum. E quando você chega num lugar assim como Senegal, é totalmente diferente, quais foram as maiores dificuldades na adaptação, tanto sua quanto da esposa? As crianças foram juntas, né? Também, sim. Eram Meus todas filhos, pequenininhas, né? meus filhos estavam Todas felizes na eles tinham 11 e 10 anos, né, mais ou menos. Então, assim, a vida deles, tanto que essa transição que a gente fez na Jami, no curso da CETRAMI em Belo Horizonte, já foi também, um dos nossos objetivos era preparar o Samuel e o Daniel para essa transição. Porque eu e o André, a gente já tinha uma experiência transcultural, então a gente já sabia o que nos esperava. Mas eles não, né? Agora, é claro que também mesmo eu e a Andréia, sabendo o que nos esperava, quando você está ali vivendo o dia a dia, você enfrenta momentos de desafio, né? É desafiante. A maior dificuldade, eu creio que isso é geral para todo missionário, é o aprendizado da língua. Por quê? Porque a aquisição de um novo idioma é algo que não se faz com pouco tempo. A gente, principalmente no nosso mundo de hoje, que a gente é muito imediatista, a aquisição de um novo idioma num nível que você precisa ter para compartilhar o evangelho, porque existem vários níveis de idioma que você pode ter. Se você vai fazer uma consulta de médica, de saúde, você precisa ter um nível básico ou talvez intermediário. Mas para você evangelizar e discipular, você tem que ter um nível avançado. Então, essa aquisição de um idioma, ela leva anos. Leva anos. E essa é então a maior dificuldade que o missionário enfrenta. Porque você, no caso, e ainda no caso nosso, como a gente já tinha mais de 30 anos, né, indo quase para 40, eu no caso, quanto mais velho você é, mais difícil é a aquisição do novo idioma, né? E eu falava um pouco de espanhol na época, mas tive que aprender o francês e o pular, assim como a Andréia também, né? Então, muitas vezes você pensa em desistir, você fala, está muito difícil, né? Mas graças a Deus, você vai orando e Deus vai dando graça e você segue em frente, passando pelas dificuldades, como diz os nossos amigos aprendizes de idioma, você vai pagando os micos, né? Pagando muito mico para aprender, você chora, você sofre, você está em situações muitas vezes que você não tem aonde se apegar, mas você segue em frente, porque você sabe que você tem uma mensagem que precisa do idioma para poder passar. E você também vai adquirindo o amor pelo povo e tudo. Bom, entre essas coisas, aí depois tem a questão cultural, porque o clima no Senegal, para quem vive aqui no interior de São Paulo, Bauru e tal, você vai encontrar um clima um pouco parecido, é quente, né? Então para nós não é tão difícil. Talvez o que seja mais difícil na época do verão, ali é muito úmido. Então eu me lembrei de quando eu era office boy aqui em Bauru, que eu rodava em torno de 20 quilômetros por dia de bicicleta para fazer as entregas, e nessa época eu suava muito, eu molhava a minha roupa, me molhava a camisa de pingar. E no Senegal você não precisa andar de bicicleta nessa época para você suar, basta você estar lá, né? Com camisa ou sem camisa, você sua o tempo todo, de dia e de noite. Então a umidade é muito elevada, né? E você sente essa dificuldade.
Bom, depois tem o clima, tem a parte... Isso é para mim, a parte úmida foi para mim mais difícil. Já para a Andréia é a época seca, que aí é muita poeira, então a qualidade do ar é muito ruim, você não tem umidade no ar, você fica em torno de 8 meses sem uma gota de chuva, né, naquela região, então isso faz com que haja muita poeira no ar. Tem também a poeira que vem do deserto do Saara, que é ali próximo. Então essa questão climática pega aí. E depois a questão cultural, você tem que aprender a comer num prato só, com as pessoas, né? Às vezes até 8 pessoas comem no mesmo prato, comem no chão, né? O fulano, ele não usa mesa, né? Mesa e cadeira é algo que não existia na cultura deles. Hoje, eles já começaram a usar cadeiras, mas mesa é raríssimo, né? Só nas cidades, às vezes eles têm mesa, mas só para enfeitar. Nós tivemos, no comecinho do nosso treinamento, ali entre eles, da nossa relação com eles, a gente ficou numa casa onde a família tinha uma casa bonita, com uma certa posse, e eles tinham mesa e tinham cadeiras, mas eles nunca usavam para comer. Sempre na hora de comer é no chão. Então, às vezes, até você estava ali comendo com eles e olhava para a mesa e para as cadeiras e pensava, para quê, né? A vontade de sentar na mesa, né, você? Porque para nós a gente está acostumado, né? Sentar na mesa e tal, e comer. Então, eles fazem tudo no chão. Isso é forte da cultura deles e é interessante, eles não abrem mão disso. Então a gente aprende com eles, mas é difícil, tem momentos que é difícil, você tem que aprender a sentar, você tem que aprender a comer. Às vezes eles nos dão colher para comer, mas muitas vezes também normalmente eles comem com a mão, né? Então você tem que aprender também como comer com a mão, como se limpar e tudo, né? Há um senso de higiene. Essa é outra questão interessante, porque... É bom o pastor frisar isso, porque de repente na cabeça de quem está ouvindo, é uma coisa muito nojenta, uma coisa... Pois é. Não é? Então é importante você salientar desse ponto da higiene, embora o costume seja diferente. Exatamente. É interessante que a gente é criado numa higiene, numa forma de higiene, que a gente tem uma tendência, isso eu falo todo mundo, né? Qualquer cultura, qualquer povo, você tem uma tendência a olhar para a higiene de um outro povo que faz de uma forma diferente como inferior à sua. E isso leva, como o senhor falou, isso leva a um certo nojo. Mas o que é interessante notar, às vezes, é que tanto nós podemos sentir nojo da maneira como eles lidam com a higiene, como eles também têm nojo da nossa maneira. Então isso é uma questão muito cultural realmente, né? Muito cultural realmente. A gente quando está estudando antropologia e missiologia, tem um exemplo muito interessante, porque você sabe que na Índia também eles comem com a mão. Essa coisa de comer com garfo é uma coisa muito ocidental, né? Garfo, faca e tal. E uma pessoa ocidental começou a questionar o indiano se ele não tinha nojo de comer com a mão. E onde já se viu e tal, isso não é muito limpo. Daí o indiano respondeu para ele, falou, olha, eu tenho muito menos nojo da minha mão do que eu teria de comer com o garfo que você come, onde todo mundo põe a boca. Então você vê que é uma maneira diferente de ver o mundo. Então a mão, desde que ela seja bem lavada, né, e aí existem diferentes graus, eu diria, de cuidado de higiene de cada família. Assim como tem famílias que não lavam bem o garfo, às vezes para comer aqui, tem gente que não lava bem a mão, né? Enfim, mas você não come na mão da outra pessoa. Agora aqui, se você pegar um garfo que foi mal lavado, né? Então, ali, obviamente, tem bactérias, né? Tem micróbios que vão ser anti-higiênico, né? Você comer. Então, essa visão de mundo, ela precisa, o missionário tem que estar aberto
Mas não deixa de ser uma dificuldade na prática. Você tem que vencer isso, você tem que superar isso. É um desafio, porque a relação com as pessoas passa por isso. Como é que você vai formar, fazer amizade com pessoas e vai desenvolver um relacionamento com elas, se você não vence essas questões, né? Então é muito difícil. Então, para você alcançar o objetivo, que é a relação com as pessoas, você tem que vencer todos esses desafios. Parece que é simples, mas a prática, ela mostra todas as dificuldades que existem, né, para se propagar o nome de Cristo. Num país como a África, Senegal, o povo fulani, aonde também fiquei sabendo que a religião predominante é o islamismo, né, pastor? Qual é a dificuldade de se pregar o evangelho de Cristo no Islã? Então, a rejeição é grande? Como que o povo se comporta em relação a esse Jesus que a gente prega? Só uma última coisinha sobre essa questão da cultura. Essa dificuldade, ela também é facilmente superada quando a gente entende, ou a gente enxerga que aprender a outra cultura passa a ser para nós uma riqueza. A gente adquire uma riqueza porque o nosso entendimento, a nossa visão do mundo, ela se amplia muito, né? Agora, o povo fulani é um povo que também já há séculos, não foi sempre assim, a grande maioria deles se tornou muçulmano. Porque o povo fulani é um povo que ele está em contato tanto com os povos do norte da África, que foram os povos que se arabizaram, se islamizaram com muita rapidez, como também eles estão em contato com os povos do sul, né, que são os povos da África subsaariana, ou chamada também África Negra, por causa deles serem nômades, né, por causa da profissão deles por excelência, que é a criação de animais. Eles são pastores de animais, então eles criam animais, principalmente o gado, né, o boi, e também ovinos, né, eles têm muito cabritos e carneiros. E com essa necessidade de buscar pastos para os animais, eles são de uma cultura nômade. Hoje, muitos também já são sedentários ou seminômades, né? Mas ainda há aqueles que são totalmente nômades, e por isso é que eles transitam em esses países todos da África. E eles conheceram o Islã e abraçaram o Islã já há vários séculos. E eles se orgulham do Islã, não só de terem seus ancestrais que abraçaram a religião, mas também deles serem propagadores dessa religião do norte para o sul da África. Então eles têm um orgulho por causa disso, né, de levarem o Islã para os outros povos da África. Então há uma tensão muito forte no mundo, até hoje, sempre houve, né, desde sempre que nasceu o cristianismo, nasceu o islamismo, sempre houve uma tensão. E hoje no mundo não é diferente. Hoje a gente está vendo todos os dias, né, quem não vive isso na prática está vendo nos jornais essa tensão que existe entre as duas religiões. Então, todo muçulmano sabe da existência dos cristãos, embora eles não tenham um conhecimento profundo, um conhecimento até razoável, não tem, do que é ser um cristão, qual é a mensagem cristã. Eu diria, por exemplo, que a maioria dos nossos ouvintes, né, pode fazer uma relação dessa situação se você fosse perguntado a respeito da religião islâmica. O que é que você poderia dizer dela? Se alguém te perguntasse a respeito de Maomé, o que você poderia falar a respeito dele? O que é que você sabe a respeito dele? Então,
eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas teriam duas reações. A maioria das pessoas teriam duas reações. Primeiro, não sabe muita coisa, né? Como a gente fala desse assunto já nas igrejas, aqui no Brasil já há muitos anos, a gente ministra sobre missões, a obra missionária, prega, a gente já tem experiência disso. As pessoas não sabem falar nada. Por exemplo, tem gente, inclusive, que acha que Maomé é mais antigo do que Jesus Cristo. Então, isso é um desconhecimento grande que existe hoje aqui no nosso meio. Sendo que Maomé, ele é já do século VII, depois de Cristo. Então, veja. A segunda reação que as pessoas teriam a essa pergunta, eu acredito que hoje é descrever um Islã radical, extremo, um Islã violento, um Islã de terroristas. E isso demonstra também um certo desconhecimento, porque é o que a mídia tem passado. Então, o que chega para nós de informação a respeito deles é também o que chega de informação a respeito de nós cristãos para eles, ou seja, tudo é muito distorcido. Como Maomé ensinou a rebeldia, Maomé, esse líder muçulmano, ele ensinou o terrorismo, é o que fica na cabeça Exatamente. das pessoas, muitas vezes, né? Uhum. O que o Islã tem a oferecer para o mundo? Uhum. Se eles são terroristas, esses tempos, por que crescem tanto? Pois é. Então, exatamente. Há uma falta de informação correta, verdadeira. E nós que estamos trabalhando, vivendo com o povo Fulani, que é um povo aí que gira em torno de, uns dizem, de 25 a 40 milhões de pessoas, que a maioria deles é muçulmano, nós podemos dizer que essa descrição violenta, essa descrição radical, extremista, terrorista, ela não se encaixa não se encaixa no perfil dessas pessoas que a gente conhece. Então, isso é a nossa experiência, e aí você vai estudando, você vai se inteirando melhor do que é o Islã e do que é a religião, e como o senhor acabou de dizer, você vai ver que a religião não se resume nisso. Existem esses grupos radicais, existem esses grupos fundamentalistas, mas o que fica, infelizmente, muito ainda é a desinformação. Então, quando você conversa com um muçulmano, um fulano muçulmano, você vai notar que ele também foi mal informado a respeito do cristianismo. Então, ele tem uma ideia do cristão que não corresponde à realidade. E é por isso que essa relação, esse contato, a primeira coisa o primeiro fruto que a gente colhe é a desmistificação de uma visão errada de um para com o outro. Então, a gente começa a conhecer e ver quem eles são realmente, e eles também, conhecendo a gente, vão vendo que aquilo que eles pensavam dos cristãos também não era realidade. Porque o muçulmano, muitas vezes, ele conhece 3 coisas a respeito do cristão. Basicamente, o cristão é imoral. Olha, veja bem. Então, essa é a ideia. O cristão é imoral. Quer dizer, o cristão não tem a moral das mulheres muçulmanas, por exemplo, que são muito mais, na ideia deles, são muito mais recatadas. E assim, tanto mulheres como homens. A segunda coisa que eles pensam de nós é que nós somos beberrões, né, porque o álcool é liberado e todo mundo está enchendo a cara. Que não deixa de ser uma realidade, né, pastor? Para certos cristãos, né? Infelizmente. Pois é. Porque cristianismo, outra coisa que eles pensam, o cristianismo é uma coisa só. Assim como nós também achamos que todos os muçulmanos são uma coisa só, que eles têm uma única maneira de pensar e de ver o mundo, o que não é verdade. Nada está tão longe da realidade. E a terceira coisa que eles pensam de nós é que nós somos comedores de porco, sendo que o porco é uma carne proibida, uma comida proibida. Então,
Aí depois, em cima disso, o que é que vem hoje para os muçulmanos? O que é que está sendo pregado para eles? O que é que está sendo ensinado de errado para eles? Que nós somos beligerantes, que nós somos, que nós temos as superpotências econômicas do mundo e que nós estamos, que nós estamos dominando eles, que nós estamos sendo interesseiros na relação com os países do Oriente, os países da África, enfim. Então, a ideia desse cristão avarento ou desse cristão dominador que está indo lá para dominar. E isso vai vir a história da colonização e tudo, e muita coisa, a escravidão, né? A escravidão que os europeus praticaram em relação aos povos africanos. Enfim, então toda essa desinformação, ela é nas duas vias, tanto para eles quanto para nós. E aí, então, quando você desmistifica isso, tira isso, e você tem uma relação sincera, uma relação aberta, uma relação honesta com eles, aí então a mensagem do Evangelho vai chegar até eles. Aí eles vão perguntar por que isso, por que aquilo, o que é que Jesus realmente ensinou, como é que realmente vive um verdadeiro discípulo de Jesus. E aí é onde entra você com a sua pregação, não só com as palavras, mas também com a vida. Então isso é algo difícil, como a sua pergunta, é difícil porque é algo que leva tempo, é algo que requer essa convivência, né, para você desmistificar e tirar tudo isso. Então não é algo que você possa fazer rapidamente. Você chegou, bom, preguei, ensinei, falei quem Jesus é e, aceitou, não aceitou, eu estou indo embora. A gente percebe, pastor Celso, que o Islã está crescendo no mundo todo, né? E quando eles saem do seu habitat natural para conquistar o mundo, quer dizer, antes que me dominem, deixa eu dominar. Então eles partem para todas as regiões. No Brasil, é grande o número já, não é, de muçulmanos. Nos Estados Unidos é uma dor de cabeça para o Trump, né, que está querendo, né, exilá-los. Mas eu vejo o seguinte, quando eles saem do seu habitat natural, com a sua mensagem, eles são respeitados, eles são aceitos, livremente eles fazem o trabalho deles, coisa que não acontece com o lado ocidental quando entra no oriental. Porque, conversando com a sua esposa, e ela mesma disse aqui na igreja, que o muçulmano, quando se converte, ele acaba sendo perseguido na sociedade. Isso acontece lá mesmo, da perseguição para aquele que se torna cristão. Ele já sabe que se ele se converter, ele vai ser pressionado, e isso acaba dificultando ainda mais o trabalho? Sim, isso acontece. Existem a dificuldade, ela pode vir de dois lados. Pode vir tanto do Estado, que, como eles têm uma visão diferente de mundo, porque no geral, os povos, no geral, posso dizer assim, de uma maneira generalizada, os povos do norte da África, e mesmo do sul, né, da África subsaariana, do Oriente Médio, da Ásia, eles não têm uma visão positiva a respeito da democracia, muitas vezes. Tá? Se fala em democracia, há um movimento, como teve a Primavera Árabe, pela democracia, mas eu converso com eles, eu sei, muitos criticam a chamada democracia. Inclusive, esses dias mesmo tinha alguém, a gente estava compartilhando com uma pessoa, e ela dizendo que, veja como Gaddafi, né, ele cuidava bem da Líbia. Depois da queda de Gaddafi, é a democracia ocidental e a Líbia está um caos. Então, Gaddafi, ele era muito querido
né, por essas pessoas, pela África, e odiado e diabolizado por nós ocidentais. Então, há essa diferença de visão muito grande, e o Estado, para eles, então, não é um Estado democrático onde há uma liberdade ampla de expressão e tudo mais. Quando, às vezes, alguém tenta mostrar isso, muitas vezes é porque eles são pressionados pelos órgãos internacionais, né, como ONU, Unicef e outros órgãos assim. Porém, há muitos que entenderam os valores da democracia, que são os valores que nós ocidentais, de uma certa forma, eu me incluo, mesmo que a gente, sendo latino, a gente já tem incorporado isso na nossa cultura, mas isso é muito mais forte na Europa e na América do Norte. É um princípio nosso a liberdade de religião, a liberdade de expressão. Então nós estaríamos sendo contra os nossos princípios se nós colocássemos qualquer dificuldade para que se pratique qualquer que seja a religião. Por isso, então, se um muçulmano vai viver num país democrático, ocidental, ele vai gozar dessa liberdade. O mesmo não acontece, ao contrário, né? Para aqueles que querem viver o cristianismo numa sociedade majoritariamente muçulmana, ele tem dificuldades. Se a dificuldade não vem pelo governo, que cria leis, como, por exemplo, depende do grau da Sharia que esse Estado ele vai criar, como, por exemplo, proibir a conversão de um muçulmano a uma outra religião. Então, a pessoa ele nasceu muçulmano, ele é obrigado por lei a continuar sendo muçulmano. Não apenas ao cristianismo, é qualquer outra religião. Porque ele nega a religião de origem dele, né? E isso, por lei, é proibido, então ele é sujeito à pena. Dependendo do país, dependendo do grau da Sharia, é que também vai variar a pena. Agora, eles não gostam de mostrar isso muito para o mundo, então aí há toda uma situação hoje, há inclusive governos que são mais sérios nesse sentido e querem uma prática mais democrática, dando a essas pessoas o direito de deixar de ser muçulmano. Tá? Agora, se ele não tiver problema com o Estado, como é o caso do Senegal, que é um país laico, então no Senegal não tem lei, não existe nenhuma lei contrária à conversão de um muçulmano, não tem lei a respeito da religião, é muito parecido com as nossas leis aqui no Brasil, muito parecido. Porém, a sociedade é conservadora. A sociedade, ela mantém o Islã como se fosse uma religião oficial, embora não seja na lei. E isso cria situações difíceis para essas pessoas que conhecem o Evangelho de Jesus e que, num dado momento, querem abraçar o Evangelho de Jesus e não ser mais muçulmanos. Então, isso cria dificuldade com a família, cria dificuldade com a comunidade. Essa é outra questão também que a gente tem que entender. Enquanto nós estamos nos tornando cada vez mais individualistas na nossa maneira de relacionar, então, por exemplo, eu respeito que meu filho siga a religião que ele quiser, não é? Hoje nós entendemos isso, embora haveria uma certa dificuldade em vê-lo abraçando outra religião, mas eu respeitaria. Para eles isso é muito mais difícil, porque eles vivem em comunidade, a vida em comunidade é muito forte, é um meio de vida realmente que eles têm. O respeito às pessoas mais velhas, o respeito aos pais, né, às mães, é muito forte entre eles. Eles respeitam mais as pessoas, eles respeitam e honram muito mais as pessoas mais velhas do que crianças, por exemplo. E nós, na nossa sociedade, a gente vê tudo isso é diferente para nós. Para eles é assim. Então, para que uma pessoa abandone a religião islâmica, a religião muçulmana, ele está criando uma situação que às vezes para ele é insuportável. Então,
há pessoas que enfrentam, há outros que não enfrentam. E a palavra de Deus fala sobre isso, porque quando Jesus ele pregou o evangelho não era diferente, ele pregou o evangelho numa sociedade comunitária, de convivência comunitária, ele pregou onde havia um controle da religião muito forte, onde havia um controle familiar muito forte, né? Como que se diz, os órgãos de previdência social, vamos assim dizer, de segurança social, não eram como é hoje nos nossos países ocidentais, né? Ou seja, uma pessoa ela é dependente desde o dia que ela nasce até o dia que ela morre, ela depende da comunidade, ela não é independente como nós queremos ser e somos muitas vezes. Então Jesus pregou nesse contexto e ele falou a respeito disso. Ele falou a respeito dos inimigos da sua própria casa, ele falou a respeito de que ele veio trazer a espada, que ele não veio trazer paz, que haveria divisão nas casas, nos lares, que nós somos chamados para amar a Jesus mais do que aos nossos familiares, mais do que o nosso pai, a nossa mãe, né? Somos chamados a amar Jesus até mais do que nós mesmos. Então, tudo isso está previsto no Evangelho. E, de fato, na nossa sociedade hoje, nós temos minimizado isso de alguma forma, embora hoje, na nossa sociedade, a gente sofre perseguições de outra forma, né? Porque numa sociedade que se apresenta agora tão liberal como a nossa, né, moralmente falando, então, se você tem princípios morais mais conservadores, você também é perseguido, você também é criticado, você sofre situações, os jovens nas escolas sofrem um certo bullying, né, por causa disso, a nossa sociedade. Então, infelizmente, essa é, infelizmente, ou digamos assim, isso já, Jesus falou que a gente deve se alegrar quando ver que nós somos perseguidos por causa da palavra dele, por causa dele, né? Mas isso acontece sim, é uma realidade nos países muçulmanos. Aqui nesse lado ocidental, não é comum muita gente ver evangélicos se convertendo para outra religião. Mas a gente tem visto, como eu conversei com o pastor Rogério aqui na entrevista que fiz com ele, sobre o crescimento do ateísmo no Brasil. Então, muitos dos filhos de origem evangélica, né, de berço evangélico, principalmente depois da faculdade, acabam comprando essa ideia ateísta e se tornam ateístas assim de carteirinha mesmo. A gente vê até alguns pastores com seus próprios filhos enfrentando essa dificuldade e tendo que se agarrar em Deus para que prevaleçam, né, naquilo que ensinaram para os seus filhos. E corroborando também com tudo o que o senhor está dizendo. Agora, qual é o futuro? O que vocês estão planejando agora? Você volta em janeiro, né, ou fevereiro. O que você espera nesse... Mais 3 anos, pastor, lá no Senegal? Sim, normalmente o nosso período, a gente volta, a gente vem para o Brasil a cada 3 anos, né? Então nós estamos indo para um período de 3 anos. Isso no estilo de vida missionário que nós temos, né? Como eu acredito a maioria dos missionários, tem esse estilo, você vai para lá é o lugar onde você deve estar a maior parte do tempo. Também os deslocamentos são muito caros, né? Então não vale a pena a gente deixar e poder vir num período menor do que isso. Então 3 anos é um tempo bom. E também quando a gente vem, a gente fica também alguns meses para poder compensar isso. Estamos voltando para lá em janeiro, continuar o nosso trabalho, né, o nosso ministério, estamos animados, temos muitos amigos entre o povo fulani, desenvolvemos projetos sociais também entre eles, né, nós desenvolvemos projeto de saúde, projeto de educação alimentar, projeto de inclusão digital, projeto de alfabetização em francês, né? Então há vários projetos, né? Adoção de crianças para as escolas,
porque hoje nós vemos que é gritante a necessidade que eles têm de educação. Então, nós estamos servindo dessa forma, compartilhando a nossa vida, aquilo que a gente aprendeu de Jesus, a compaixão e vivendo entre eles. Então, nosso próximo período é para mais 3 anos, e com isso nós completamos 10 anos, vamos estar passando um pouco aí de 10 anos, que era o nosso plano inicial, para esse lugar nós estamos, para esse povo que nós estamos. E no final desses 3 anos, nós acreditamos que vamos estar buscando a Deus e reavaliando se continuamos no mesmo lugar ou se mudamos de lugar. O nosso ministério, acredito que vai ser sempre missionário, vai ser sempre ministerial, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar, nós estamos sempre focando na obra missionária. Então estamos muito animados para mais esses 3 anos e ver o que Deus vai fazer ainda através do nosso ministério ali. Vocês entregam essa carta para várias igrejas, né, pastor? Sim. Sobre projetos, sobre o trabalho realizado, está deixando uma com a gente, inclusive com algumas fotos, para que vocês vejam aí. Se você receber essa carta aqui do pastor Celso, interesse-se, ore e contribua com o ministério aqui, missionário do pastor Celso, Projeto Fulani, Andréia e Celso Fonseca. Quais são os órgãos mantenedores do seu projeto, da sua missão, pastor? Bom, nós somos mantidos exclusivamente por igrejas e irmãos, que nos conhecem e que acreditam no nosso ministério. E depois nós temos as nossas agências de missão, que facilitam a logística e o trabalho em equipe no campo. Então, aqui no Brasil é a Jami, que é a nossa agência enviadora, e nós temos lá no território onde nós estamos, nós trabalhamos com a IMB, que é International Mission Board, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, e trabalhamos junto com eles, focando na língua pular, o povo Fulani. Nós temos também outras parcerias, nós temos parceria com os coreanos, ali no Senegal, que é o COICA, é uma ONG coreana. Então, nessas parcerias para a gente fazer os projetos. E aqui no Brasil, uma outra entidade que também apoia essas crianças, que é a AMA, Amigos da África. Então, você pode conhecer mais a respeito do nosso trabalho acessando missãoafrica.net. Então, esse é o nosso blog oficial, tem uma página na internet também, missãoafrica.net, onde você vai conhecer a respeito do trabalho assim, em geral, e os trabalhos sociais que a gente faz, e essas agências de missão também que estão conosco. E um contato direto com o pastor, como que a pessoa deve fazer, sentindo o desejo de ajudar, de cooperar, de alguma forma estar integrada a esse seu ministério? Então, da mesma forma, o nosso e-mail de contato é celso@missãoafrica.net. Então, a gente está recebendo o seu e-mail e a forma de ajudar é só de você conhecer, e receber informações, estar orando por isso, já é uma ajuda muito grande. E aí você vai vendo as necessidades e, de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração, você pode estar ajudando, inclusive na manutenção do nosso sustento, porque cada vez que a gente vem para o Brasil, acontece assim, quando se passam 2, 3 anos, há igrejas e mantenedores que ao longo do tempo acabam deixando de ajudar por várias razões. E aí então a gente tem que revitalizar o nosso sustento, tem que revitalizar. Então hoje nós estamos aí precisando de uma revitalização em torno de uns 10% do nosso sustento mensal, que nos mantém e que também ajuda a manter os projetos que a gente trabalha. Agora, se a pessoa quiser também ajudar especificamente um desses projetos, então a gente também
canaliza essa ajuda, esse apoio e presta os relatórios para que a pessoa possa acompanhar e ver como está sendo feito o trabalho ali na África, ali com as comunidades. Nós trabalhamos em várias comunidades, não é em uma só, né? Nós temos assim, então, esse alcance bem amplo ali no... E esse valor para contribuição, ela vai partir do coração da pessoa, da igreja, ou vocês estabelecem algum teto? Como que funciona? Não existe nenhum valor estabelecido, né? Tanto igreja como pessoas podem... normalmente, quando é algum projeto, aí sim, por exemplo, um projeto que nós temos ali com as crianças de reforço escolar e reeducação alimentar, então é um projeto que funciona redondinho, ele tem um custo para cada criança. Então aí cada pessoa pode contribuir com R$50 por mês. Se também as crianças que vão para a escola, que aí tem um custo de transporte e material escolar, que a gente ajuda elas a irem para a escola, é o mesmo valor, R$50 ajuda uma criança a se deslocar e ir para a escola. Então todos esses contatos que nós temos, toda essa relação com eles, é para demonstrar o amor de Deus pela vida deles, né? O cuidado que Deus tem em estar levando o missionário, uma igreja que está apoiando esse missionário e mostrando o quanto eles são importantes e preciosos para Deus. Então tá bom, pastor. Foi muito edificante, foi muito prazeroso. Nós teríamos muitas coisas para conversar, porque esta obra é muito grande, não é? Esse projeto é maravilhoso, é intenso. Então o nosso apelo a você que está nos ouvindo é que você ore a Deus e faça parte da salvação da África, do nosso querido Senegal, do povo Fulani, onde o pastor Celso trouxe preciosas informações, e toda ajuda, por pequena que seja, será de grande valor para que aquele povo realmente possa conhecer Cristo Jesus, através de todos esses meios pelos quais o pastor Celso nos explicou. E nós estaremos aqui em oração, vamos contribuir sim, pastor, vamos estar inteirados, vamos procurar motivar a nossa comunidade também, como estou motivando os nossos ouvintes agora, né, que estão diante de nós, porque realmente é imprescindível que a obra de Cristo seja realizada. Se você quiser contatar conosco, com o nosso programa, contato@vidabundante.com.br. Deixe a sua opinião, fale o que você está percebendo. Se você quiser nos usar para ter contato com o pastor Celso, também você pode nos contatar e nós passaremos todas as informações, estaremos junto com ele aí para poder esclarecer a você de como você pode ajudar e como você pode estar inteirado desse ministério. No demais, que Deus te fortaleça, pastor, você, sua esposa, seus filhos, e da próxima vez que voltar, esta igreja também estará de braços abertos para te receber. Saudações finais. Eu, como disse no começo, parabenizo por esse programa, me senti muito à vontade de estar aqui batendo esse papo, né? Espero que a gente continue aprofundando essas ideias, né? Essa conversa com os nossos ouvintes também, e também parabenizo o trabalho que vocês têm, a igreja, né? Que nós pudemos conhecer aqui no domingo de manhã, e ficamos impressionados, porque é uma igreja muito viva, uma igreja que demonstrou e tem demonstrado, né, uma espiritualidade muito agradável, creio eu, ao coração de Deus, que é o mais importante. Então que Deus possa abençoar grandemente esse ministério, e para nós será um prazer estar em contato em relação com vocês também. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Então, muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Eu quero agradecer ao pastor Rogério, que por trás disso aqui, que faz a produção, a edição do programa,
Deus continue te abençoando, pastor Rogério, você e toda a sua família. E até a próxima. Logo, logo estaremos juntos novamente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.